Depois de um mês, o Internacional voltou aos gramados aqui em Barueri, em São Paulo, e acabou derrotado, surpreendentemente, para a equipe argentina do Belgrano. Com o mando do Internacional, é verdade que não foi no estádio Beira-Rio, mas uma derrota dura de assimilar. O Internacional não tem mais chances de passar em primeiro do seu grupo na Copa Sul-Americana e vai ter que, no máximo, enfrentar os playoffs da competição. Nesse vídeo a gente repercute tudo o que aconteceu na partida, as justificativas do técnico Eduardo Cudê, dos atacantes Rafael Borré, que mais uma vez foi às redes com a camiseta do Internacional, Wesley, e também de quem mais uma vez falhou, o lateral esquerdo René. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente repercute direto aqui do gramado da Arena Barueri, aqui em São Paulo, essa derrota do Internacional. 31 dias depois da última partida, o Inter voltou aos gramados e acabou perdendo aqui para a equipe do Belgrano da Argentina pela Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente, não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já passamos dos 63 mil inscritos, então segue te inscrevendo, deixando o like no vídeo e deixando também o teu comentário, enfim, ativa as notificações para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Lá em KTO não me dei bem, joguei na vitória do Internacional, o que não aconteceu, o Belgrano saiu vitorioso hoje aqui com o mando do Inter, mas em São Paulo. E, gente, foi uma derrota dolorida, o Inter tinha muita expectativa. Eu quero começar até falando, não muito sobre o jogo, né? O jogo vocês acompanharam, mas principalmente a grande ação do Internacional. O Inter entrou com uma camiseta suja, remetendo à sujeira por conta de tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive o Inter repercutiu nas suas redes sociais uma foto do Tomás Rames, do GE, que é uma foto, cara, espetacular. Aquilo ali é para brigar por prêmio lá no Rio Grande do Sul, que é a foto que ele tira do símbolo do Inter no CT Parque Gigante, sujo por conta das enchentes. O Inter fez essa ação, os jogadores entraram com camisetas que estavam sujas, entre aspas, remetendo à sujeira e por conta das tragédias que a gente tem vivenciado no Rio Grande do Sul. Mas ainda assim, dentro de campo, se a gente for avaliar, o Inter faz um bom primeiro tempo, martela o adversário, cria oportunidades, faz o gol com o Borré, na assistência daquele que terminou em alta, há 31 dias atrás, quando o Inter tem aquele empate 1-1 contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio. Naquele momento o Wesley era o melhor jogador do Internacional, não só em campo, mas na sequência, e hoje ele fez pelo menos um grande primeiro tempo, né? O Wesley, ele dá uma assistência do lado esquerdo, o Borré dá faz o gol de carrinho, ali todo mundo pensou, bom, tá resolvido, o Inter ficou 30 dias sem jogar, tá sem ritmo, tá desgastado, tá com uma defasagem física em relação aos outros adversários, em Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, beleza, agora o Inter mantém o resultado. Mas aí tomou 2 gols logo na sequência, 2 desatenções da defesa, do René e do Rocher, e da defesa do Inter como um todo, agora complicou. O Inter é terceiro colocado com 5 pontos, o Delfim venceu e foi a 8, tá? O Belgrano tá classificado em primeiro do grupo, ele já tá garantido nas oitavas de final, 12 pontos, já jogou seus 6 jogos. O Delfim e o Tomayapo ainda tem que jogar contra o Inter. O Delfim é o segundo com 8 pontos, o Inter é o terceiro com 5. O Inter tem que construir 2 vitórias, uma contra o Tomayapo agora dia 4 de junho em Tarija, na Bolívia, e a outra contra o Delfim, para chegar pelo menos aos playoffs e aí jogar contra um terceiro colocado da Libertadores, que aí vai ser em sorteio. Bom, sobre a situação, o jogo, enfim, o técnico Eduardo Cudê falou. Ele disse que sentiu que era um jogo controlado, que o Inter fez o gol e depois toma um empate em 2 desatenções, e que aí ele sente que depois do empate e do segundo gol do Belgrano, o time perdeu o controle, e ainda bem que foi para o intervalo, ele conseguiu corrigir uma coisa ou outra e o Inter voltou ainda agredindo o Belgrano e criando chances, mas que não foi suficiente. O Cudê bateu muito nessa tecla durante a sua entrevista coletiva hoje aqui em Barueri. O último terço, o último passe, aquele retoque, ele falou de o time estar fino. No último passe, na finalização final, no último terço do campo mesmo, o Cudê sentiu essa falta da sua equipe. Sobre ritmo de jogo, questão física, o Cudê destacou que só se tem ritmo de jogo jogando, e que não é uma desculpa da parte dele,
que ele sabe que o resultado manda no futebol a qualquer momento, que acompanha pelo menos a equipe, a cobrança vai ser baseada no resultado também, e que o Inter, dentro disso, teve muitos problemas. Então era natural que fosse ter um tipo de dificuldade. Ele falou, sem jogar, sem treinar, a preparação foi feita do jeito que dava. Ele disse que até a equipe se preparou bem para quem só teve 12 dias de treinamento. O Inter ficou um mês sem jogar e 13, 2 semanas quase, sem treinar. Então há uma defasagem e o Kudê disse que isso é natural, mas ele disse que não é uma desculpa, tanto que ele cita. Alguns jogadores conseguiram trazer suas famílias aqui para São Paulo para ficar um pouco mais próximo, porque é muito tempo, são 20 dias, quase um mês que o Inter vai ficar ainda treinando em Itu. Já foi uma semana e meia de treinamentos, tem mais uma semana e meia pelo menos, e ainda assim é muito difícil. O mental do grupo, ele falou que inclusive tem que dar uma relevada em muitas coisas que acontecem dentro de campo por conta do metal, da defasagem física, e que isso é natural do momento. Ele cita que não é o campo do Inter, não é a cidade do Inter, que seria um jogo, por exemplo, para ter no Beira-Rio 40 mil torcedores, e a gente teve aqui um público de um pouco mais de 4 mil torcedores aqui na Arena Barueri, sendo que teve aí mais de 1.000 torcedores só do Belgrano de Córdoba aqui também no setor visitante. Eles fizeram uma baita festa também. Bom, o Kudê ainda falou que vai ter mais dificuldades e que é natural o Inter ter mais dificuldades. Ele disse que agora vem uma sequência aí, que o Inter vai ter o Cuiabá no sábado lá no Mato Grosso, vai ter o Real Tomayapo na Bolívia depois, joga contra o Delfim no dia 8, num sábado, aí depois joga contra o São Paulo no Heriberto Rios, contra o Delfim em Caxias. São muitos jogos, depois já vai para Salvador para pegar o Vitória, e ele disse que sabe que vai ter essa dificuldade, que ele entende que vai chegar um momento que, se tiver que ser uma cabeça, vai ser a cabeça dele, vai ser a cabeça do treinador, mas ele ainda assim quis relevar por tudo que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, todo o mental dos jogadores, a parte física dos atletas, mas ele ainda assim disse que, por conta dessa questão física, ele deve mudar o time para o próximo jogo. Ele deve mudar o time contra o Cuiabá no final de semana, então a gente pode ver mais jogadores que são reservas, são do time alternativo, entrando na equipe no final de semana contra a equipe do Cuiabá. E o Kudê também destacou que é responsabilidade do Inter vencer os próximos 2 jogos no Brasileirão contra o Cuiabá e também contra o Real Tomayapo na Sul-Americana. O Vitão, zagueiro do Inter, também falou por aqui, tá? O Vitão destacou que não está sendo fácil para o grupo fisicamente e mentalmente por tudo que vem acontecendo, mas que a equipe é muito profissional e que quando eles entram em campo eles tentam não pensar nisso, por mais que seja muito difícil. E aí, sobre o jogo, ele destacou que foi uma desatenção, 3, 4 minutos, o Inter leva 2 gols em bobajadas, desatenções da defesa, só que ele destacou que não tem tempo para lamentar, que a volta por cima tem que acontecer já no próximo jogo contra o Cuiabá. E o Vitão traz um ponto que me surpreende e me chama muito a atenção, tá? O Vitão diz que tem que dar alegria para esse povo que está sofrendo, e por isso não tem tempo para lamentar e tem que conseguir já a vitória no próximo jogo. O Vitão também falou sobre permanência no Internacional. O Vitão, ele começa a sua resposta dizendo que ama o Inter, passando uma segurança de que ele permaneceria e que a vontade dele era ficar. Só que aí depois ele diz, futebol é dinâmico, o que tiver que ser, vai ser. Então, assim, não foi uma resposta tão firme do Vitão, tá? Não foi uma resposta tão firme, ó. Todo mundo sabe o quanto eu amo esse clube, o quanto tenho a vontade de permanecer. Se chegar o momento de sair, eu quero sair de porta aberta. Se tiver que ficar, fico muito feliz. Todo mundo sabe o quanto eu sou feliz aqui, o quanto eu gosto de estar aqui. Nem eu consigo te responder sobre o futuro. Futebol é dinâmico. Vejo as notícias, mas não sei o que está passando. O Vitão, que tem empréstimo garantido com o Inter até o meio do ano, que é quando termina o seu contrato com o Shakhtar Donetsk lá na Ucrânia. Então fica a dúvida. Depois disso, tá com pré-contrato assinado? Não tá? Vai ficar? Vai para a Europa? Tem clubes europeus interessados no Vitão. O que vai acontecer? Ele deixou em aberto, basicamente. Mas pelo menos a frase veio, que ele tá a fim de ficar. Mas depois o restante aí dessa resposta do Vitão não me passou essa segurança toda. Alguns jogadores passaram na zona mista, tá? 3. O René, que hoje ficou marcado pelo torcedor, teve uma falha clamorosa no primeiro gol, em outros momentos contra o Fluminense também, em Grenal, e aí o torcedor pega muito no pé do René, por mais que ele seja um jogador muito regular, e ele disse que sabia que a equipe ia ter essa dificuldade por tudo que vem passando nos últimos dias. Ele disse que não é sobre treinamento, parte física,
mas também o que vem no mental de cada atleta por conta de tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele disse que a maioria dos jogadores não teve nenhum familiar passando e, de fato, o Kudê até citou, foi 3, 4 jogadores que tiveram aí algum acesso à família aqui no estado de São Paulo. Ele disse que a equipe não saiu com a vitória do jeito que queria, que pesa um pouco também o entrosamento, porque por mais que os jogadores se conheçam, ficaram aí 1 mês sem jogar juntos, pesa a perna e aí é aquela questão de defasagem física, e o René confirmou que de fato ele e os jogadores sentiram isso. Quem mais falou? O Wesley, atacante do Inter, que hoje mais uma vez foi bem, né? Terminou bem, antes da parada ele estava bem e agora de novo. Ele disse que é complicado, que a equipe não tinha opção, tinha que voltar, que o calendário estava impondo isso, mas que é a 3ª pré-temporada que a equipe faz no ano e que isso é muito complicado. Teve a pré-temporada do início do ano mesmo, teve uma mini pré-temporada quando o Inter é eliminado para o Juventude, porque o Inter ficou mais um tempo sem jogar até a Sul-Americana começar, e agora também esses 15 dias que deu para treinar, tiveram mais 15 que eram só trabalhos físicos dos atletas em casa, e ele disse que de fato é muito difícil encarar isso, mas ele disse que tem que se cobrar para melhorar a cada dia e buscar os resultados, porque ainda assim a equipe não tem escolha. Ele destacou que ele não viu que a equipe fez uma má partida, que teve um desligamento geral assim em 3, 4 minutos, e aí vieram os 2 gols da equipe do Belgrano, e que daí ficou difícil para correr atrás com a defasagem física, com tudo que estava acontecendo, ter que correr atrás de um jogo que era muito importante. O Borré também falou. Eu conversei com o Borré sobre a parceria com o Ener Valencia. Hoje foi o primeiro jogo que os dois jogaram juntos. A única oportunidade que eles tiveram foi lá contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, só que o Borré entrou na vaga do Ener Valencia, então eles não jogaram juntos. Depois tem a lesão no Ener no pé direito, o Borré vai para a seleção. Ele disse que gostou de jogar com o Ener Valencia, que se sentiu bem jogando ao lado do Ener Valencia, e sobre parte física ele disse que é natural sentir, mas que tem que pegar o ritmo jogo a jogo, e ele até concordou com o que o Kudê falou em relação a isso também na sua entrevista coletiva. E obviamente o Borré, que é um cara que não é nem brasileiro, não é do Rio Grande do Sul, não é de Porto Alegre, mas ele também no início da sua entrevista se solidarizou com todo o povo gaúcho. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.